Em junho de 1940, um único homem com uma caneta desobedeceu o ditador mais poderoso de Portugal. Salvou mais vida em 3 dias do que alguns países salvaram na guerra inteira, mas morreu comendo a sopa dos frades. Bordeaux, sul da França, 17 de junho de 1940. Do lado de fora do consulado, uma fila humana contornava 3 quarteirões. Judeus, apátridas, mulheres apertando filhos contra o peito. Eles olhavam para trás a cada minuto. A Wehrmacht, a máquina de guerra alemã, estava a menos de 70 quilômetros de distância e avançando. Dentro da sala, o som era constante e rítmico. Pá, pá. Um carimbo batendo contra a mesa de madeira dura. Atrás da mesa, um homem de 54 anos. A camisa colada ao corpo pelo suor. A mão direita manchada de tinta azul e o polegar já inchado. Ele assinava passaportes, uma assinatura atrás da outra. E ele não parava. E ele sabia exatamente o que ele estava fazendo. Com cada gota de tinta no papel, ele construía a sua própria forca. Ele estava desobedecendo a ordem direta do ditador mais duradouro da Península Ibérica. E de propósito, e em plena luz do dia. E essa é a história que iremos destrinchar hoje. Porque aqui no Legado dos Esquecidos, a história não é contada, ela é dissecada. Aristides de Sousa Mendes, nascido em 1885, no interior de Portugal. Ele tinha o sangue aristocrático, tinha um brasão de família que datava do século XV. Diplomata de carreira, 3 décadas de serviço impecável. Zanzibar, São Francisco, Curitiba, Antuérpia. Ele era a personificação do sistema. E o sistema, em 1940, tinha um único dono: Antônio de Oliveira Salazar, o ditador de Portugal. Um professor de economia que governava o país como uma planilha de custos. Frio, católico, implacável. Salazar criou a PIDE, a Polícia Secreta. Ele não fuzilava opositores em praça pública, como Franco na Espanha vizinha. Salazar era mais sofisticado. Ele os apagava burocraticamente. Cadeias políticas, censura prévia, morte social. Mas a Segunda Guerra estourou e Portugal declarou neutralidade. Uma neutralidade altamente lucrativa. Lisboa vendia tuxtênio para os 2 lados simultaneamente. O metal era o sangue da guerra moderna. Tanto blindava os tanques de Hitler, como perfurava a blindagem quando era usado pelos aliados. O Estado Novo Português não tinha escrúpulos morais, tinha metas de exportação. As reservas do Banco de Portugal transbordavam, eram barras de ouro se empilhavam nos cofres de Lisboa. Mas hoje sabemos a origem de parte desse ouro, que eram os dentes derretidos de judeus assassinados nos campos de extermínio. O Estado não fazia perguntas, o Estado apenas pesava o metal. Mas para manter o país imune ao caos refugiado, Salazar emitiu a Circular 14, em 11 de novembro de 1939. O texto era cristalino. Cônsules portugueses estavam terminantemente proibidos de emitir vistos para judeus expulsos de seus países. Para russos, para apátridas, o diplomata deveria ser um muro. Mas Aristides era um católico devoto. Pai de 14 filhos, ele dependia inteiramente do salário do ministério. Tinha uma mansão em Cabanas de Viriato, criados, status, ele tinha muita coisa a perder. Mas, durante meses, ele até obedeceu essa Circular 14. Carimbava negativas, trancava portas, ele era a engrenagem perfeita de Salazar.
até que a engrenagem olhou nos olhos de quem estava sendo esmagado. No início de junho de 1940, o colapso da França era iminente. O governo francês fugiu de Paris para Bordeaux. A cidade, conhecida por vinhos e tranquilidade, virou o epicentro do pânico europeu. 500 mil de refugiados inundaram as ruas em poucas semanas. As praças viraram acampamentos a céu aberto. Não havia comida, não havia banheiro, havia somente o desespero de encontrar um carimbo que permitisse a essas pessoas cruzar a fronteira espanhola rumo a Portugal. E de lá, quem sabe, para a América. E foi nesse cenário que um homem bateu à porta do consulado português. Esse homem era Raim Kruger, um rabino português que fugiu da Varsóvia em 1939 com a esposa e 5 filhos. Ele cruzou a Bélgica. Ele chegou a Bordeaux com os sapatos dilacerados, um casaco preto da ortodoxia marrom de poeira e 5 filhos que já não comiam há 3 dias. Sousa Mendes o atendeu pessoalmente. Havia uma brecha técnica na lei: a discricionariedade consular para casos individuais documentados. O cônsul olhou para os filhos do rabino, olhou para a caçula que dormia encostada no ombro do pai, e ele ofereceu vistos, apenas para a família Kruger. Era o gesto clássico da caridade elitista: salvar um para limpar a consciência de condenar milhares. Kruger o encarou por um longo silêncio e proferiu a frase que destruiu a mente do diplomata: "Eu não aceito um visto, senhor cônsul, a menos que todos os meus irmãos judeus lá fora recebam o mesmo." O rabino recusou a salvação egoísta. E isso quebrou Aristides de Sousa Mendes. O cônsul mandou a família do rabino se hospedar dentro do consulado e no dia 14 de junho entrou em seu gabinete, trancou a porta por 3 dias. 72 horas de isolamento total. A psicologia do dissidente nasce no colapso. E foi assim que Sousa Mendes, que não havia planejado uma revolução política, sofreu uma fratura moral crônica. De um lado, o Estado que lhe pagava o salário e exigia obediência cega. Do outro, o Deus para o qual ele rezava toda noite, que exigia compaixão absoluta. A filha Joana, 13 anos na época, relatou décadas depois o som daquele gabinete. Não havia gritos, havia um murmúrio baixo e ele era incessante. Ele estava orando o terço. Nos intervalos das orações, ouviam-se soluços abafados. Os filhos não podiam entrar. A esposa, então, deixava sempre uma bandeja de comida junto da porta, 3 vezes por dia, e a bandeja permanecia intocada. O pão endurecia, a sopa esfriava e ele continuava lá. Angelina recolhia em silêncio e devolvia pão fresco no dia seguinte. Mas Aristides não comia nem bebia. E o dedo indicador ficou roxo de tanto apertar as conchas do rosário contra o osso da primeira falange. E então, dia 17 de junho, a fechadura estala. Aristide abre a porta. O rosto pálido, a barba por fazer, os olhos fundos, ele olhou para o rabino Kruger. A partir de agora, darei vistos a todos. Não há mais nacionalidades, nem raças, nem religiões. E completou: eu prefiro estar com Deus contra os homens do que com os homens contra Deus. E então sentou-se na sua cadeira de couro. O couro até rangeu sob o peso do corpo exausto daquele homem. E o trabalho começou. O calor da sala passava dos 32 graus. Não havia absolutamente nenhuma brisa. O peitoril da janela estava coberto de cinzas. Famílias lá fora queimavam documentos de identidade soviéticos e poloneses para não serem executadas caso a Gestapo chegasse antes do visto. A fuligem entrava pela janela e grudava no suor do rosto do cônsul. Mas ele estava assinando. E ele começou a assinar passaportes reais.
pedaços de papel timbrado, identidades provisórias, qualquer coisa que parecesse oficial recebia um carimbo de entrada em Portugal. Angelina, a esposa, sentou-se ao lado dele. Os filhos mais velhos organizavam as filas, uma linha de montagem industrial operada pela família Sousa Mendes. A mão direita começou a falhar no segundo dia. Câimbras violentas, o músculo já travava. Angelina molhava panos em água fria e embrulhava o pulso dele durante os intervalos. Aristides perdeu a visão periférica devido a um apagão neurológico causado pelo estresse. O médico do consulado implorou para que ele parasse. Eu descanso quando a fila acabar, foi a resposta dele. E ele até salvou o artista Salvador Dalí. Ele salvou a imperatriz Zita, da Áustria-Hungria, e seus 10 filhos. Ele salvou o banqueiro Eduardo de Rothschild. Mas, acima de tudo, ele salvou o operário sem rosto, a viúva esquecida e a criança que os livros de história nunca nomeariam. A mulher polonesa de 8 meses de gravidez que atravessaria a fronteira com um visto ainda úmido de tinta. O rapaz austríaco de 18 anos cujo pai havia sido preso pela Gestapo em Paris. Ele salvou o velho rabino que carregava nos bolsos apenas a Torá e fotografia dos filhos. Nomes que não constam em nenhuma placa comemorativa, mas que estão vivos geneticamente em alguém que está respirando agora, nesse instante, em algum lugar do planeta. E aqui, o bisturi precisa cortar o mito oficial. Existe uma guerra fria nos bastidores da historiografia. Quantos ele salvou? Se você for à Casa do Passal hoje, verá placas comemorativas. Elas gritam 30 mil vidas, 10 mil judeus. Esse foi o número aceito pelo Yad Vashem, no Memorial do Holocausto em Jerusalém, em 1966. Foi o número eternizado pelo filho de Aristides. Mas historiadores recentes, como o israelense Avraham Milgrau e a portuguesa Irene Pimentel, foram aos arquivos fronteiriços. E eles então contaram os papéis, cruzaram dados da alfândega de Vilar Formoso, e a conclusão deles foi que Sousa Mendes emitiu entre 3.800 e 10 mil vistos, não 30 mil. O choque das duas versões revela como a história é manipulada como uma moeda política. A família inflou o número para garantir que o mundo jamais esquecesse o sacrifício do pai. Foi uma tática de sobrevivência póstuma. E o Estado português, silenciosamente, preferiu o número menor por décadas. Porque quanto menor o ato de heroísmo, menor a vergonha institucional da ditadura que o puniu. Mesmo que fosse apenas 3.800 vistos, foi um único homem, foi uma única sala e foram somente 3 dias. O Império de Salazar não ficaria inerte. Agentes da PIDE infiltrados na França reportaram o colapso do cônsul. E a notícia viajou por cabo telegráfico até Lisboa. E o ditador agiu com precisão cirúrgica. Ele enviou Pedro Teotônio Pereira, o seu braço direito e embaixador em Madrid, para a fronteira hispo-francesa de Hendaia. A missão? Bloquear a ponte internacional. Teotônio Pereira começou a anular os vistos assinados por Sousa Mendes ali mesmo, diante dos refugiados. Policiais fronteiriços batiam portas nas caras de mulheres grávidas que carregavam um papel legalmente válido. E o que Aristides fez? Ele saiu do consulado em Bordeaux no dia 23 de junho. Ele dirigiu o próprio carro até Bayonne, a 200 quilômetros ao sul. O consulado de lá estava fechado por ordem de Lisboa, mas ele o abriu. Ele assumiu o controle hierárquico pela antiguidade do cargo e continuou emitindo vistos durante a madrugada inteira. E depois foi pessoalmente até a fronteira. Ele colocou refugiados dentro do próprio veículo diplomático e começou a atravessá-los debaixo do nariz do embaixador de Salazar.
Carimbava vistos apoiados no capô quente de metal do carro, sobre o sol rachando no verão do sul da França. A caneta rasgava o papel. O carimbo na mão dele deixava marcas na mão direita. Ele não era mais um diplomata. Ele era um contrabandista de almas. A última cena documentada em Bordeaux, em 7 de julho, com o consulado já oficialmente fechado por ordem de Lisboa, emitindo vistos manualmente em pedaços de papel timbrado. A tinta do tinteiro acabou. Ele pediu canetas emprestadas aos próprios refugiados na fila. E naquela noite o telegrama final chegou. Ordem de retorno imediato a Portugal, sob pena de prisão. O retorno a Lisboa ocorreu em 8 de julho de 1940. Aristide chegou acreditando que poderia explicar a Salazar que a magnitude da tragédia humana justificava a quebra burocrática. Ele não entendeu a lógica da tirania, porque tiranos não punem o crime, eles punem a desobediência. O arquivo oculto dessa história não está nos campos de concentração nazista, está nas gavetas limpas do Ministério dos Negócios Estrangeiros de Portugal. E durante o processo disciplinar, a acusação não usou a palavra judeu. O sistema é covarde demais para isso. A acusação formal foi desobediência e infração de instruções. Um crime de papel para uma punição de sangue. Salazar pessoalmente assinou a sentença em 30 de outubro de 1940. Aristide foi condenado à inatividade forçada, 1 ano inteiro de meio salário e depois uma aposentadoria sem remuneração. 0! A sua licença de advogado foi cassada e ele não poderia mais exercer a profissão. Ele foi apagado socialmente. O irmão gêmeo, César, então embaixador em Varsóvia e depois em Washington, tentou defendê-lo publicamente. E o que o Estado fez? Rebaixou César e exilou-o politicamente. O aviso foi claro para toda a diplomacia portuguesa. A compaixão é um crime inafiançável. Mas a parte mais perversa dessa história acontece nas sombras, enquanto Aristides morre lentamente. Portugal absorveu o brilho da ação dele. Revistas nos Estados Unidos começaram a elogiar a generosidade de Portugal em acolher tantos refugiados no verão de 1940. E Salazar, o ditador que mandou punir Aristides, aceitou os elogios internacionais em silêncio. O Estado Novo usou os judeus salvos pelo homem que eles destruíram para fingir perante o mundo livre que Portugal era um farol humanitário. É a hipocrisia em seu estado mais puro. Eles lucraram contra o ouro nazista e lucraram politicamente com as vidas salvas pelo herói que deixaram passar fome. Sim, passou fome, porque Aristides perdeu tudo. A mansão que ele morava foi tomada por credores. 3 dos seus 14 filhos morreriam antes do pai, e 2 deles de tuberculose, uma doença que se alimenta de corpos mal nutridos. Os sobreviventes fugiram do país. Canadá, Estados Unidos, qualquer lugar que aceitasse pobres sem sobrenome de proteção. A esposa Angelina sofreu um derrame em 1948 e morreu pouco depois. A filha Manuela diria décadas mais tarde que a mãe nunca foi a mesma depois de Bordeaux. Nos últimos anos, o homem que havia recebido a nobreza europeia em sua casa, ele caminhava pelas ruas do Chiado, em Lisboa, com as roupas sujas. Ele entrava num refeitório franciscano e comia a sopa dos pobres, dos mendigos, dos esquecidos. E ele morreu em 3 de abril de 1954, no Hospital da Ordem Terceira, sem honras de Estado, sem medalhas, sem diplomacia. Ele foi enterrado vestindo um manto grosseiro de monge franciscano, como ele mesmo pediu. Portugal manteve silêncio absoluto sobre ele por 48 anos. Hoje, a Casa do Passal
está sendo restaurada. O dinheiro vem de doações de netos e bisnetos daqueles refugiados que tremiam de calor no consulado de Bordeaux. Israel reconheceu Sousa Mendes como justo entre as nações em 1966. E Portugal levaria mais 22 anos, até 1988, para anular formalmente a demissão. O primeiro presidente a pedir desculpas foi Mário Soares, em 1995, 41 anos depois da morte. Então, vá ao cemitério de Cabanas de Viriato, olhe para a lápide de Aristídes de Sousa Mendes. Não há manifestos políticos esculpidos na pedra, não há nenhuma justificativa. Apenas a primeira linha do credo que guiou sua insanidade moral. Creio em um só Deus. E Aristíde apostou tudo que tinha e a vida da própria família contra a máquina de papel de um ditador. A máquina o engoliu, mas o carimbo de Aristídes sobreviveu à ditadura. Quando o sistema preencher um cheque em branco em troca da sua cegueira voluntária, o que você fará? E quantos homens como Aristídes estão comendo a sopa dos frades agora mesmo por terem ousado ser humanos no meio das máquinas? Se você gostou dessa história, continue seguindo a gente, porque aqui no Legado dos Esquecidos a história não é contada, ela é dissecada.